Olá, eu sou Vanuti Bernard Delcher, e hoje irei recomendar mais 3 livros para vocês: Brasil Nunca Mais, 1964 História do Regime Militar Brasileiro, e por fim A Ditadura Envergonhada. Para nossa primeira recomendação, temos o Projeto Brasil Nunca Mais, desenvolvido por Dom Paulo Evaristo Arns, Rabino Henri Sobel, pastor presbiteriano Jaime Urai e equipe. Foi realizado clandestinamente entre 1979 e 1985 durante o período final da ditadura militar no Brasil, no ano de 1985, e gerou uma importante documentação sobre a história do Brasil. Um grupo de especialistas dedicou-se durante 8 anos a reunir cópias de mais de 700 processos políticos que tramitaram pela Justiça Militar, entre abril de 64 e março de 79. O resumo desta pesquisa está neste livro. Um relato doloroso da repressão e tortura que se abateram sobre o Brasil. Para a segunda recomendação, temos o 1964, Marcos Napolitano, professor da Universidade de São Paulo, faz nesse livro uma equilibrada síntese do período da ditadura militar. Se você está começando a estudar o assunto, preparando-se para uma prova, um concurso ou apenas quer se informar melhor sobre o tema, esse livro é uma boa pedida. É um livro bem introdutório e fácil de ler. É voltado para quem não conhece muito a história do golpe civil-militar de 1964 e seus desdobramentos. A obra começa de uma maneira convencional, com a crise do governo de João Goulart, o Jango. Porém, os capítulos seguintes conseguem escapar da mesmice, embora não abra mão de uma narrativa linear, o autor privilegiou temáticas. Um capítulo, por exemplo, aborda o mito da dita Branda, enquanto outro discute a vida cultural durante os anos de chumbo. Há debates sobre intelectualidade, jornalismo e economia. Napolitano defende a interpretação de que o golpe de 1964 foi a culminância de uma ampla coalizão civil-militar, conservadora e antireformista, e cujas origens não podem ser resumidas ao comportamento e às medidas do governo de Goulart. O golpe foi resultado de uma profunda divisão na sociedade brasileira, marcada pelo embate de projetos distintos de país, os quais faziam leituras diferenciadas do que deveria ser o processo de modernização e reformas sociais, afirma Napolitano. Para a terceira recomendação, temos A Ditadura Envergonhada. Durante 30 anos, o jornalista Hélio Gaspari reuniu documentos sobre os militares no Brasil. Os arquivos deram origem a um conjunto de 5 volumes que contam a história da ditadura no país. O título se deve ao fato de que, nos primeiros anos após o golpe de 1964, o governo militar ainda relutava em se assumir como uma ditadura, por isso, título A Ditadura Envergonhada. Na obra, o autor reconstitui os momentos mais cruéis do regime, como a prática da tortura contra os opositores e a violência contra os guerrilheiros do Araguaia. Outros títulos que compõem a série de livros elaborados pelo autor são A Ditadura Escancarada, A Ditadura Encurralada, A Ditadura Acabada e A Ditadura Derrotada. Essas foram as recomendações de hoje, até a próxima.